Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou começar uma mentoria gratuita aqui no YouTube sobre como a gente consegue criar sistemas de inteligência artificial com arquitetura de multi-agentes e um banco de dados, né? Pode parecer um pouco complexo, mas eu te garanto que você não precisa ser programador para conseguir fazer isso. Basta ter uma boa lógica e raciocínio e método, né? Planejamento. Isso que eu vou mostrar para vocês. Vai ser uma mentoria totalmente gratuita. Então, ao longo das semanas eu vou tentar trazer uma ou duas vezes por semana vídeos de forma cronológica aqui, sequencial. E nessa primeira aula aqui vou mostrar para vocês como a gente vai desenvolver toda essa questão dessa arquitetura e quais ferramentas vamos utilizar e os métodos que vamos utilizar. Primeiramente, né, para você entender, a gente vai sair um pouco daquele chatbot comum, né? Você conversa com o ChatGPT, com o Claude ali pelo chat, anexa os arquivos, todo dia faz aquela mesma coisa. A gente vai fugir disso. Vamos partir do pressuposto que vamos utilizar um banco de dados que vai ficar como se fosse um núcleo central. Deixa eu até mostrar aqui a imagem para vocês. Como se fosse um núcleo central, que vamos colocar o Supabase, poderia ser o Postgres, que é a mesma tecnologia, mas vamos utilizar o Supabase porque é mais fácil de utilizar. É gratuito, até uma quantidade X de projetos. Então dá para você utilizar de gratuito aí de forma bastante aí, com bastante uso. Eu crio aqui geralmente um Supabase para cada cliente meu e os dados desse Supabase o cliente que tem acesso. Onde basicamente a gente vai ter um banco de dados ali como núcleo central que vai estar alimentando o front-end, que é aquele painel que você consegue visualizar. Também a parte do back-end a gente vai configurar todo pelo Cloud Code. Então, basicamente, a gente vai ter agentes de IA que vão interagir com esse banco de dados, alimentar e pegar informações lá de dentro. A gente tem o Cloud Code fazendo toda essa configuração e toda essa parte mais difícil do nosso sistema, certo? E o front-end ali que você pode fazer pelo Lovo, pelo Google Studio. Eu vou utilizar aqui o Google Studio porque é gratuito. E é muito bom aqui esse site mesmo, eu fiz todo no Google Studio. E a parte do back-end eu fiz todo no Cloud Code. Então, assim, você consegue desenvolver sites, né? Também consegue desenvolver aplicativos. Enfim, aqui tem alguns aqui para mostrar para vocês. Mas não é nada de outro mundo. Eu gosto sempre de começar pela parte do front-end, porque a gente vai mostrando o que é que a gente quer de tela, o que é que a gente tem interesse nesse software, nesse sistema. E aí a gente vai depois estruturar o back-end. Eu gosto sempre de trabalhar de trás para frente, né? Na verdade, de frente para trás, porque a gente olha primeiro o que está visualizando e depois vai fazer toda essa configuração. Ou pode também começar com o método do BMed, que eu vou mostrar para vocês, que é um método já difundido, onde a gente faz todo o planejamento, todo o brainstorm, mostrando como é que a gente quer desenvolver esse aplicativo, esse sistema, e a partir disso aí a gente vai atuando etapa por etapa. Esse é o melhor método atualmente, né, desenvolvido aí por pessoal da OpenAI, de alto escalão. Então assim, a gente vai estar mostrando como utiliza esse método, que é um método 100% validado, e também tem outro método aqui, que é o Get Shit Done, que é um método ali que a gente pode utilizar complementando o BMed para ficar mais robusto ainda o nosso sistema, certo? Então, continuando, deixa eu mostrar aqui. Pronto, perfeito. A gente não vai inventar muita ferramenta, eu não vou trazer diversas ferramentas para vocês, porque não tem sentido. Vamos utilizar apenas o essencial e vamos focar no custo também. Eu digo para vocês que se vocês utilizarem o Cloud Code no plano de $20, é muito pouco, você não consegue fazer muita coisa, então assim, não dá para fazer muito. O que dá para você fazer bastante com o Cloud Code para estudar, para fazer seus sistemas, é um plano de $100, só que fica bem pesado, eu sei disso. Então a gente vai utilizar um artifício aqui, que é trocar o modelo de linguagem. Eu não vou utilizar, eu vou pegar toda a infraestrutura do Cloud Code e vou trocar o modelo de linguagem dele para uma IA chinesa, tipo a Minimax. E aí você consegue utilizar num plano de $10 essa IA e consegue utilizar bastante aí, consegue desenvolver tudo. É bem próximo ali ao Opus, que é a melhor IA hoje em dia, que é a mais pesada, e você consegue utilizar aí muito bem, tá bom? Aí caso depois você queira, você utiliza o Cloud Code em um plano mais caro, se quiser ter um resultado mais robusto ainda, mas já dá para fazer bastante coisa, como eu disse. E aí o Supabase, que é o banco de dados, a gente vai estar sincronizando ele tanto com o Cloud Code, na configuração do front-end, do back-end, e a gente vai integrar para você não precisar ficar alimentando o sistema manualmente, que é muito chato isso aí, e a gente sabe que hoje na correria é muito melhor você alimentar via Telegram, WhatsApp, por áudio, imagem, texto, e aí ele vai alimentando automaticamente seu banco de dados, que vai estar sincronizado com o seu painel, com o seu dashboard, enfim. Hoje eu não vejo muito sentido
Não estou dizendo que o N8N é uma ferramenta ruim, né? Eu gosto de utilizar bastante, mas para criar agentes não é mais legal, porque tem uma curva de aprendizado muito longa e hoje com a metodologia do agente SDK ou OpenCloud, que são bem similares, você consegue ter resultados bem melhores, mais robustos e mais rápidos. Então ali você vai no Vibe Code conversando, dando as ferramentas que ela vai utilizar, fazendo as integrações, seja no WhatsApp, no Telegram, Google Drive, Gmail, o que você precisar. E aí você vai configurando e integrando esses agentes também com o sistema. A ideia é que o seu cliente ele fique conversando ali naturalmente com os agentes, cada agente especialista vai fazer uma função e todo mundo vai alimentar o mesmo banco de dados. Perfeito? Então a gente vai fugir do N8N aqui, vamos partir só para o Vibe Coding mesmo, com uma metodologia, não vai ser um Vibe Coding aleatório, a gente vai estruturar tudo de forma prática. E o que é que vocês vão gastar, né? $10 por mês, $10 para conseguir fazer tudo isso, porque como eu disse, a gente vai pagar só a LLM do chinesa, né, que é o Minimax. Então a gente não vai pagar o Cloud Code aqui de início, porque ninguém tem condição de pagar $100 para começar a aprender. Então por isso a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma. Google Studio, Cloud Code e Supabase gratuito. Perfeito? Qual vai ser o caminho? Instalar o Cloud Code, né? É bem simples. Se você entrar aqui no site do Cloud Code mesmo, ele dá um comando desse aqui. E aí você, dentro do seu terminal, você digita aqui no Windows Terminal. Aí você vai apertar e vai abrir essa tela aqui. Aí você vai clicar Cloud. Aqui o meu já está instalado, né? Mas para você fazer essa instalação, você vai copiar esse comando. Aí você digita aqui no terminal, copia e cola. Ó. O meu já vai estar instalado, não vai dar. Mas ele consegue instalar dessa forma, certo? Vou até fechar aqui para não dar nenhum tipo de bug no meu, certo? Caso você não consiga dessa forma, ele mostra aqui a documentação. Você consegue clicar. E aí mostra para Windows é esse comando. Para Mac é esse, Windows CMD aqui é esse outro. E aí eu vou trazer com vocês isso com mais detalhe, mas não vou entrar muito nessa questão da instalação, que é bem simples, né? Minutos vocês conseguem fazer tranquilamente. Mas vou mostrar para vocês também sem problemas. E aí depois a gente vem aqui para o Supabase, certo? Criar uma conta nele e criar os seus projetos dentro do Supabase. Após isso a gente vai vir aqui para configuração do Cloud Code. Eu gosto de instalar no Cloud Code esses dois métodos que a gente vai ensinar para vocês. O BMed Method, que é para você criar com toda a arquitetura de agentes desenvolvedores os seus sistemas, certo? Com mais de 12 agentes especializados. E eu gosto muito desse método também, o Get Shit Done, onde a gente vai conseguir, de fato, implementar de forma mais organizada. Ele faz até uma status line, né? O que é status line? É para você mostrar, por exemplo, isso aqui é o meu guia no Cloud Code. Aqui eu tenho 1 milhão de contexto, eu vou 1 milhão o tamanho do contexto, eu vou conversando com ele e ele vai dizendo quantos por cento eu estou utilizando. Então, assim, quando tiver já perto de 100%, aqui está 4%, né? Quando tiver perto de 100%, eu já vou ter que abrir outro terminal. Eu gosto de utilizar no terminal, pessoal, porque eu consigo abrir várias telas dessas. E cada um eu vou desenvolvendo um projeto diferente. E outra coisa muito interessante. Você desenvolve aqui pelo terminal normal, só que para você ficar visualizando, você vai utilizar aqui o VS Code, certo? E aí você vai conseguir visualizar todas as suas pastas, tá bom? Aqui todas as suas pastas, o que está sendo criado, né? E aí vai visualizando tudo aqui. E ao mesmo tempo que você vai criando. Então, basicamente, fica aqui com o terminal e com o VS Code olhando as pastas que ele está criando, a documentação que está sendo criada. E aí, com tudo isso, a gente vai desenvolver um sistema simplificado e vocês vão conseguir desenvolver sistemas mais robustos. Mas depois de estudar bastante, eu continuo estudando diariamente e esse é o melhor método hoje que eu vejo para a gente estar utilizando o Cloud Code de forma eficiente, beleza? Continuando aqui, a gente vai criar os agentes, seja pelo OpenCloud, que é aquela que todo mundo já conhece, né? Ou seja, pelo Agents SDK, que tem da Vercel, do Google, o melhor que tem disparado é o do Cloud. Ele é um pouco mais caro, só que o índice de acerto dele é muito maior. A questão de você utilizar diversas ferramentas, conectar diversas ferramentas, tools nele, ele acerta mais, ele erra menos. Ele, inclusive, acerta muito mais do que o OpenCloud. Só que eu só posso utilizar, por exemplo, o Agent SDK para projetos que possam pagar por isso, porque ele é mais caro. Mesmo você utilizando ali o modelo do Haiku, você vai gastar mais. Então, assim,
Se seu cliente vai lhe pagar uma implementação, uma manutenção que você consiga botar esse sistema, tudo bem. Ou se você vai criar um SaaS, um micro SaaS, e que seu valor vai cobrir o custo desse agente SDK, o melhor caminho é por ele. A maioria dos clientes aqui, eu estou utilizando o OpenCloud, atende tranquilamente. E qual o melhor do OpenCloud? Que eu já digo para vocês, é a memória. A forma que ele fez a memória é absurda o que ele fez. Então, assim, a gente pode, inclusive, pegar essa arquitetura da memória e utilizar ali no OpenCloud, não, no agente SDK, certo? Então, vamos utilizar mais ou menos esse método. E aí, vamos mostrando a diferença ao longo aqui das aulas. E depois que a gente criar, né, esse sistema, esses agentes que vão ficar rodando ali 24 horas, a gente vai colocar no OpenCloud ou no agente SDK a VPS. E vamos utilizar aqui a Hostinger, pode utilizar a outra, a Resonance e tudo, mas eu gosto muito da Hostinger. Apesar do pessoal falar que é um pouco difícil, eu acho bem simples. Com Cloud Code você consegue fazer rapidamente a instalação dela. E aí você vai colocar seus agentes lá do OpenCloud diretamente nela. E também vamos ensinar aqui o protocolo de segurança, né? Como é que a gente deixa essa VPS de forma segura, quais protocolos vamos utilizar. Integrar com tudo. Então a gente vai pegar skills. Apesar de existir muitas skills feitas no mercado, eu gosto de pegar como criar uma skill e criar as skills do meu projeto, cada um em específico. Então, quando a gente falar daquele contexto, né, sobre aquele assunto, automaticamente a gente já vai ativar aquela skill. Isso aí facilita bastante. Vamos saber como é que a gente organiza a memória desses agentes, como é que a gente organiza o prompt interno dele, como é que faz a estrutura dessas pastas para economizar aí também créditos, tokens e ser um agente mais leve e preciso, certo? Então, basicamente, é uma arquitetura de multi-agentes, onde eu vou conectar uma LLM chinesa, trabalhar dentro do terminal, olhar aqui no VS Code toda a parte de estruturas de pastas, banco de dados Supabase, vamos desenvolver o sistema todo pelo Cloud Code, 100%, a gente vai utilizar aqui só o Google Studio mesmo para ver a parte visual. A parte de agente de IA ou vai ser OpenCloud, se for um cliente mais barato, um produto mais em conta, ou se for algo mais robusto, o agente SDK do Cloud, certo? Então seria isso. E quais tools, né? Tools a gente dá ferramentas para os agentes trabalharem, então são os superpoderes que fala, né? E utilizar a VPS, conectar skills e plugins, porque aqui no Cloud, se você for ver, ó, se eu for digitar aqui plugins, ele vai mostrar vários plugins que você pode instalar, né? A gente pode instalar de front-end, o Context 7, né? Context 7, desculpa o termo. E aí o GitHub, enfim, né? São uma série que o Playwright, que eu gosto bastante, vou mostrar para vocês cada um como é que a gente faz essa instalação e conexão, é bem simples. E vou mostrar os melhores para você não ficar enchendo aqui o nosso Cloud com coisa que não é necessário, porque é só para pesar ele. E aí vamos conectar tudo pelo WhatsApp, pelo Telegram, de forma aí bem fácil, né? Por exemplo, aqui vou mostrar aqui meu Telegram. Meu OpenCloud fica conectado no meu Telegram para vocês aqui. Pronto. Ele já me dá um resumo semanal, ele fica aqui conectado na minha VPS e a gente vai mostrar como configura tudo isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Toda semana vamos continuar nossa aula aqui na nossa programação e tenho certeza que esse conteúdo vai valer muito e vocês vão conseguir desenvolver sistemas aí com a agência de IA de forma simples, objetiva e com muita robustez. Obrigado, pessoal.